Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live pela Casa Fraterna Novo Caminho, em que daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente ao capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. É só aguardar o pessoal entrar que a gente começa. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda, seja bem-vinda. Muito bem. Vamos lá. Olá, boa noite, Amanda. Vamos chegando. Muito bem. A Sam já está entrando aí. Boa noite, Raicinha, Cati, beleza? Sejam bem-vindas. Muito bem, muito bem. Só a Sam entrar que a gente já inicia. Tranquilo. Deixa eu escrever aqui. Semana passada a gente iniciou o item 11 do capítulo 7, porque ele é muito grande. Aquela mensagem de Lacordaire é muito grande. Então não ia dar para tratar tudo numa mesma transmissão. Então a gente subdividiu, hoje a gente dá continuidade. Deixa eu escrever aqui. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, cap 7, item 11, segunda parte. Vamos ver se deu certinho aqui. Deu. Vamos fixar aqui. Pronto. Olá, boa noite, Sam. Boa noite. Beleza? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live. Que bem. Boa noite, Doralice, Felipe. Sejam bem-vindos também. Aqui começou a cair um chuvão agora. É, É, tá de boa, só ensaiou o dia pingando. todo, mas aí caiu agora. Tô bem, bom para dormir depois. Aqui, pessoal, lembrando para colocar água aí do lado, né? Fica a dica, copo ou garrafa, o que preferirem, que serão aí depositados fluidos em nosso benefício. A gente não enxerga, mas está tudo aí. O pessoal está à nossa volta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive. É. A gargantinha está arranhando um pouquinho, mas vamos de boa. Vamos começar? Vamos fazer a prece. Boa noite, Giovana. Boa noite. Tô bem. Vamos lá. Convidar então a todos, fecharmos nossos olhos, controlar a nossa respiração, buscar uma posição confortável, para que a gente possa abstrair dos nossos afazeres, nos concentrar apenas nestes momentos breves de reflexão e aprendizado. Para tanto, rogamos
Que o Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga, continue a nos amparar, nos intuir, nos abençoar a todos, derramando sobre cada um de nós os fluidos divinos de paz, de luz, de esperança e de harmonia, trazendo-nos o conforto físico, espiritual, coragem para enfrentarmos os desafios de cada um. E sendo assim, damos por iniciada a live da noite de hoje. Que assim seja. O Di já colocou aqui, né? Vamos dar continuidade ao item 11. Quem quiser seguir junto com a gente o Evangelho. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais, curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre. Preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele. Rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo, onde estarás perdida, aguardando sejas punidas no outro. E vós todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens suas leis que eles esquecem?
Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa e que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para que um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria seus gostos e as suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre de sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade, para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantino, 1863. Boa noite, pessoal, que entrou mais por agora.
Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, pessoal. Então, como a gente disse, essa foi a segunda parte. Olha o tamanho do negócio. Foi só a segunda parte da lição. Engraçado que durante ela, a carta, é uma carta, né? A lição dele, ele vai se dirigindo a diversas pessoas. Então, primeiro fala para todo mundo, meus queridos amigos. Aí ele ensina, né, fazendo uma breve recapitulação. Fala sobre a missão dos espíritos, esses, né, que foram pobres de espírito, que viveram na Terra e agora têm a missão de educar, de informar, de nos educar, nos informar, a gente que está aqui, né, na carne. Fala sobre a humildade, o orgulho em seguida. Depois se dirige ao rico da Terra, rico de bens mesmo, materiais. Fala para ele, né, o que deve fazer, né, a fraternidade, né, deixar aquilo de se sentir mesmo superior, porque socialmente pode ser considerado superior, já que tem acesso a mais coisas. Depois, chama de orgulhosos, quem é poderoso, nobre, é rico e tal, falando que isso aí não faz diferença nenhuma para Deus, esses títulos, essas posses da terra, zero diferença. O que interessa são as virtudes. Então, o rico pode ser virtuoso? Pode. É um alerta que ele faz. As virtudes é o que distingue. Então, não está falando aqui que o rico nunca vai ser virtuoso. Não tem nada a ver. Mas, como é mais acessível, a perdição é mais acessível, digamos assim, né? A perdição é mais acessível, o caminho da perdição, a porta larga. Então, tem sempre um alerta para o rico. Sempre, 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 sempre. E depois ele vem, onde a gente começou hoje, a leitura, que ele fala, pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Então, falando para as mães que passam dificuldades financeiras, têm dificuldade até para matar a fome própria e dos seus filhos, da sua família. E que pode ser pais também, né? A gente pode ampliar isso aqui. Mas ele vai se dirigindo, como a gente disse, né, a várias pessoas, vai contextualizando várias coisas ao longo da carta. Depois ele muda de novo, a gente vai ver. Então ele fala aqui, né, para as mães tal, que tem que se humilhar, tem fome, primeira necessidade, né, do ser vivo, né, é se nutrir, se alimentar. Essa põe o cidadão em desespero. Pai que vê filhos, mãe que vê os filhos passando fome ali, eles, né, se desdobram em 1000 se precisar. A força de vontade vem do alto. Pior que vem mesmo, né? Vem ajuda. Sempre vem ajuda. E aqui fala, ele usa o verbo humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Se humilhar. Para depois falar, isso é nobre. E se humilhar é nobre, é santo, grande aos meus olhos. Ele que, Allan Kardec já é um espírito aí elevado, contribuiu na codificação, portanto, não é um sujeito qualquer, né? Não é um sujeito aí, um espírito mediano, tinha uma elevação destacada. Não estou falando que é perfeito, mas já tinha uma elevação destacada. E repete que a felicidade não é deste mundo. Isso é importante frisar. A gente esquece muito isso aí, muito fácil. Muito, muito fácil. Muito fácil. Ainda mais com o modo como a gente vive hoje, né? A gente tem que ser feliz, né? É uma regra. É uma regra. Se você não é feliz, tá tudo errado, né? Se a sua vida não é do jeito que você sonhou, poxa vida, então começa de novo, faz de novo e se vira. Mas você tem que ser feliz, né? E não é por aí, né? A vida na Terra é só um pedaço minúsculo da eternidade que nós vamos viver ainda, né? Então, assim, é só um flash. E essa obrigação de ter que ser feliz fazem muitas pessoas cometerem verdadeiras loucuras,
né? Porque eu tenho que ser feliz hoje, aqui, nessa vida, com esse corpo, com, enfim, com as possibilidades que eu tenho hoje. E aí as pessoas geralmente trocam os pés pelas mãos, né? Tomando decisões que às vezes, em nome dessa felicidade, que às vezes vão comprometer muito mais, né? Vai gerar um débito muito mais do que uma felicidade. Quando a gente amplia o olhar, né? Quando a gente olha para um espírito em evolução, para algo eterno. Porque às vezes a gente fica olhando, quando a gente olha só a Terra, a gente fala, não, não, tá tudo errado, eu tenho que ser feliz, então eu vou, não sei, de repente comprometer aí minha família, né? Envolver minha família numa situação difícil, porque eu tenho que ser feliz, né? Fazer o que me der na telha. O que for E pronto. satisfazer o meu umbigo, né? Sem pensar no coletivo. Porque o que nós temos a maior dificuldade, né? Quando a gente vai olhando a nossa vida, é de pensar que o que nós fazemos não interessa só a mim. As pessoas têm mania de dizer, a minha vida não diz respeito a ninguém. Opa! Peraí! Se você tem filhos, ela desrespeita os seus filhos. Se você tem pais, ela vai desrespeitar os seus pais. Se você tem esposa, vai desrespeitar o seu esposo, esposa, irmãos, vó, primo. Vai interferir numa teia que tem muitas pessoas envolvidas, né? Não é só o que eu quero, não é só para me satisfazer, né? Então, quando a gente amplia o olhar e percebe que nem tudo nós vamos nem aprender e nem viver nessa vida, aí a gente põe o pé no freio, tem mais, ou pelo menos busca ter mais paciência com os acontecimentos, né? Que eu acho que é essa grande lição. Quando ele pede para que a gente se humilhe, é o pé no freio, é não se revolte, né? É não busque coisas para o agora. Porque o agora não é, a felicidade não é daqui da Terra. Isso aqui é uma escola, não é para ser feliz, não. É uma escola, é para você aprender, né? É um hospital, que nós todos também temos doenças da alma, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo são doenças da alma. E é uma prisão, porque a gente já fez muitos delitos e precisa pagar, né? Então, sendo essas três coisas, não vai dar para ser feliz aqui não, gente. Nós temos momentos de alegria. Ué. Se é uma escola, uma prisão e um hospital, que horas que a gente vai ter de felicidade, né? São locais de extrema, né, alegria, contagiante. Não tem. Escola é difícil, porque o professor fica na sua cola, você tem que fazer E não é prova. uma escola lúdica, não. Não. Não é uma escola lúdica, não. É uma escola dura. Dura. Não é uma escola que você vai iniciar a aula fazendo uma brincadeira com as pessoas da sua turma e tal. Não, não é bem assim, não. Não vai ter Escolinha meio apresentação dura. de Natal, né? Não vai ter apresentações de Natal, né? Esse tipo de resenha. Tal. É uma escola um pouco dura. Vai ter sim, na verdade. Mas, assim, o crescimento não está na resenha. Vai ter alguns momentos assim, de confraternização e Nós tal, temos mas alguns o aprendizado vem momentos. com a liçãozinha um pouco mais dura, mais complicada, porque ela vem na vivência. Sim. Na vivência. É uma escola bem diferente do que a gente está acostumado. A gente vai entendendo, né? E principalmente por causa das causas anteriores das aflições. Né? Das aflições cujas causas são anteriores, melhor dizendo. Isso. Porque ali a gente... Aí há o determinismo. Aí está o determinismo. O que a gente faz com isso, aí coisa nossa. A gente que escolha. Enfim. Ele vem e na sequência, após falar, né? Não. O negócio é se humilhar, vai curvada mesmo, ao peso da cruz. Se humilha e tudo. Mas, em sequência, ele fala o seguinte:
Mas por que chorar? Por que chorar? O que ele quer dizer com essas perguntas, né? Por que chorar? Por que esses tristes pensamentos? Já que você é moça devotada ao trabalho, é moça mesmo, ele está falando que ó, mãe, né, embaixo fala moça, pobre filha devotada ao trabalho, Fala entrega as privações. donzela, né? Uma jovem donzela. Aqui a tradução está diferente, mas é a mesma coisa. Entrega as privações, por que chorar, né? Ele fala, pô, mas olha só, que teus olhos se voltem piedosos, piedosos. Não é interessante ele falar isso para uma pessoa que está sofrendo ali, que na verdade merecia, em tese, a piedade? Ela mesma vai ter que ter olhos piedosos? Olha que coisa interessante que é isso. E a resposta é sim. Vai ter que ter sim. Né? Olhar piedoso, vai ter que pensar de forma piedosa. Até com ela mesma. Se acolher, no caso. Se acolher, porque se está nessa situação, e a gente acredita que existe um Deus por trás de tudo, Justo. né? Justo, a causa de tudo que acontece na nossa missão, na nossa tarefa, é justa. A causa é justa. Né? E essa é uma delas. Essa privação, que a existência dessa moça que ele fala, né? Que existe na existência dessa moça, é da mesma forma. A causa é justa. Então, quando ela fala piedosos e serenos, né, se acolher, entender que tem uma causa, tem um motivo para isso, então ser piedoso consigo mesmo, né? E serenidade para entender a situação, porque não dá para entender esse tipo de coisa de cabeça quente. Cabeça quente não raciocina muito, né? Não consegue pensar muito claramente. Se tiver de cabeça quente, tiver, né, tudo atribulado e tal. Agora, serenamente, o que é difícil, aí você consegue abstrair. Serenidade, por isso que é sempre recomendável, até os guias mesmo recomendam várias vezes, para a gente destacar alguns momentos para meditar. Sim. Meditar, para olhar para o céu. Eu já perdi as contas, né? Quantas vezes eu já ouvi isso. Para um momento, olha para o céu, respira um pouco, agradece as coisas que você já conseguiu, que você tem, pede força. Perdi as contas, quantas vezes eu já ouvi isso, né? E vai. Pô, o Cristo não fazia isso? Cristo não fazia isso? Ele subia ao monte lá sozinho. Sim, nossa, todo capítulo da Bíblia, né, entre aspas, no Novo Testamento, tem isso. E daí vai, fala, ensina, não sei o que, ensina o pessoal, cura, blá blá blá. E de repente ele sobe ao monte sozinho, vai rezar. Vai lá meditar sozinho, e às vezes chora. A gente sozinho. precisa desses momentos que estamos na nossa própria companhia, com o nosso coração aberto, principalmente, né? Para entender, para nos entender um comportamento, uma reação que a gente teve ou que a gente tem com frequência. A gente só consegue entender o que está se passando na nossa vida, ao nosso redor, quando a gente distancia, né? A gente sai de cena, é como se a gente saísse de cena mesmo, né? A gente sai, vai para longe e lá a gente enxerga as coisas de um outro ângulo, né? E a gente longe, saindo de cena, saindo de si às vezes, porque quando a gente tem esse momento e a gente realmente faz uma oração, a gente sai do nosso lugar de dor, de desespero, de medo, né? Que todos nós sentimos medo do que vem pela frente, às vezes quando a gente não sabe o que tem, né, pela frente, o que a gente vai enfrentar de novo, o que vai ser o futuro, porque é sempre novo, né? Então, às vezes bate um medo, né, uma insegurança. Então, quando a gente sai desse lugar de dor, de insegurança, desse medo, e se coloca em oração, abrindo o nosso coração para receber, né, intuições, para a gente serenar, para a gente acalmar, a gente olha tudo de forma diferente depois quando a gente volta.
né? Que aí a gente volta, mas a gente volta com uma nova consciência. Por quê? Porque a gente esteve ali em contato com o nosso anjo de guarda, com os nossos guias. Eles tiveram a oportunidade, né, durante a nossa oração, de ir nos passando muitas coisas, muitas instruções, né? E aí a gente consegue voltar, que a gente ficou mais sereno, mais tranquilo, e resolver aquele problema que parecia enorme, de modo mais calmo. E parece até que a gente tira de letra, né? Porque a gente fez esse movimento. Ao passo que quando a gente age no impulso, quando a gente está ali na dor, no medo, na insegurança, a gente vai agir no impulso para resolver aquilo rápido, a gente geralmente troca os pés pelas mãos, né? Nas nossas escolhas, na forma de agir com o outro, a gente às vezes cria ali uma situação de conflito, né? De debate, né? De conflito mesmo com as outras pessoas e não resolve o problema, porque a gente não se deu um prazo para entender o que está se passando. Né? E a gente principalmente não entregou esse problema nas mãos de Deus, que os guias sempre falam também, né? Entrega, confia, deixa que Deus vai resolver, não é você. E quando eles falam isso, a gente se sente tão pequeno às vezes, né? Mas a gente tem um orgulho, uma vontade de querer controlar tudo que vai acontecer, que a gente não entrega, a gente fica ali na preocupação, a gente fica cego daquele pensamento repetido, né? A gente fica ali pensando, 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 e não para de pensar naquilo. A gente não sai, né? E dessa forma a gente acha que vai controlar alguma coisa, só que a gente não controla nada dessa forma, né? Pois é. Engraçado. De forma nenhuma a gente controla. Esse raciocínio ele é interessante porque até coisas bobas do cotidiano. Às vezes nem é um problema desse aqui, existencial da pessoa, resgate e tal, né? Porque isso aqui é uma expiação que ele está narrando. A pessoa nasceu no meio que ela não tem acesso nem à comida. Então, obviamente, é uma expiação. Resgate. Aí, problemas assim, mais bobos, a gente faz isso e funciona. Dá uma afastada. Às vezes a gente está trabalhando, vamos lá, está no trabalho, resolvendo algum tipo de problema, seja ele, sei lá, um eletricista lá, está resolvendo, não está conseguindo fazer a ligação que queria fazer, está conseguindo ali, está dando errado, está dando errado. Aí ele para, fala, não, peraí, vou almoçar, vou sair fora, a cabeça vai esquentando. Aí não vê mais solução, começa a agir com raiva. Aí para um pouquinho, vai almoçar. Vai almoçar, tá, tira o cochilo, tá. Ele volta. E aí, mais tranquilo, consegue resolver. A gente está fazendo, às vezes, né, o pessoal do direito aí, fazendo uma peça lá tal, tá travando ali, né, o raciocínio, não tá funcionando direito. Vai, toma um café, levanta, estica. 15 minutos, toma um cafezinho, dá uma arejada, dá uma volta e tal. A hora que volta para o trabalho, flui de novo. Coisa assim. Exemplo mais bobo, que nem implica numa análise existencial. Né? E a gente faz isso e funciona. E funciona. Imagina se uma coisa tão importante quanto a própria existência, própria, né, missão de cada um, a tarefa, para não confundir os termos, a própria tarefa de cada um, o planejamento reencarnatório de cada um. Se a gente não vai parar um pouco, pedir ajuda, se não vai ser, no mínimo, concedido uma intuição ali. Porque ninguém vai vir resolver seu problema. O fato é esse. Ou o nosso problema. Ninguém vai vir. Não vai. O problema da sua existência é seu. Esse boleto aí não erra de endereço. Não tem boleto falso, não tem golpe. Esse é certo. Chega no endereço de cada um e pronto. É seu. Toma, que o filho é teu. Ninguém vai pagar esse boleto, resolver isso pra gente. Mas a gente tem os nossos amigos, nossos companheiros que estão ali para ajudar, dá força mesmo, dá força. A gente está sem energia. A gente pede força, aí ele vem e dá. Né? Não é aquele negócio, né? Me dá paciência que se der força eu mato. Né? Não é assim, não. A força que a gente pede não vai vir força física, né? Hércules, do nada. Vai virar Hércules, aqui na mitologia grega. Né? Fortão, Superman.
Não, é força mesmo, é energia nossa abaixa quando a gente começa a vibrar em raiva, mágoa, ressentimento, tristeza, né? Abaixa a energia. Vamos lembrar o Divertidamente de novo? Quem já assistiu vai se lembrar dessas características. Quem não assistiu, assista. Vale a pena demais. Tem lá. São as emoções humanas básicas. É explorado ali de uma maneira bem lúdica, né? Bem engraçada, assim, porque o filme é teoricamente infantil, né? Então, são ilustrações, é desenho e tal. Quem que é cheio de energia lá no filme, né? Quem é cheio de energia? Alegria. Alegria. Pô, tal e coisa e bababá, né? Alegria. Quem que não tem energia pra coisa nenhuma, nunca? A tristeza. Né? A tristeza. Tristeza não tem energia pra nada. Isso acontece com a gente. A gente vibrar, ficar vibrando nessa faixa da tristeza, nessa onda, porque é onda, tudo é. A gente abaixa, a gente fica sem energia, desanima, fica o dia inteiro deitado e tal. E é bem a cara da tristeza lá do filme, a tristezinha. Tem hora que a alegria arrasta ela no chão. Ela não quer sair do lugar. Pega e arrasta, vambora, pô! Fica empurrando ela. Elas se perdem lá, enfim. Quem não assistiu vai poder assistir, né? E tem essas partes que é muito engraçado. Que é muito legal, né? E nos ajuda a entender isso mesmo. Né? A gente entender que vibrar nessas faixas realmente abaixa a nossa energia. Então, quando a gente pede força numa prece, é para repor aquilo ali, sair dessa faixa, né? Isso que a Sandy disse aí, agora há pouco. Sair dessa faixa, aurir mesmo novas forças, né? Que vem, a gente nem sabe de onde, né? A gente sente só um arrepiozinho. E aí dá uma melhorada assim, no ambiente. E é por essa razão, aliás, que os guias, né, na Umbanda recomendam os banhos de ervas também. Né, que vai encontrar uma ressonância com essas faixas aí, que às vezes a gente está vibrando, e vai dar uma resetada na energia, né, vai dar uma reconfigurada ali e tal e coisa. Que isso já é, ó, Bezedeira já usava arruda há muito tempo. Né? Antes de Umbanda, antes de falar em, né, de estudar um pouquinho sobre o assunto, tudo. O magnetismo já é antigo, bem velho. Século XVIII já tinha um cara já mexendo com isso. Mas enfim, é o poder da prece. Olha como é que o negócio é denso. E não só o poder da prece, né? A conexão nossa com a nossa raiz, já que somos seres animais vivendo num planeta, né? Então nós precisamos dessa conexão com a natureza para a gente realmente, como você diz, resetar, receber essas energias. Só a natureza nos dá, né? Bom, ela nos dá a água, que é essencial para que a gente sobreviva. Ela nos dá todos os alimentos, né? Nos dá o ar que a gente respira. Então, o tempo todo, nossa troca é com a natureza, é com o meio em que estamos. Por mais que muitos, né? E a gente, em construção de história da humanidade, nós fomos nos afastando, nós fomos vivendo de modo, né, a nos afastar da natureza. A gente construiu casas, a gente se isolou em cidades, então a gente deixou de conviver com muitos bichos que a gente convivia naturalmente, normalmente. A gente deixou de ter o conhecimento mesmo das plantas, o que é bom para quê, que tipo de remédio, que tipo de chá, né? A gente deixou de ter esse conhecimento. Mas não é que a gente está afastado que eles não continuam funcionando, né? Pelo contrário. Tem se percebido um movimento grande desse retorno, né? De busca desses recursos para o nosso dia a dia, mesmo dentro da cidade, mesmo dentro da nossa rotina de trabalho, da nossa, enfim, da nossa correria, né? Dentro aí dessa interação, inclusive com a tecnologia, né? Mas temos feito esse movimento porque a gente se distanciou tanto que a gente ficou esgotado também, que a gente ficou tão longe que a gente não estava recebendo mais, né? Da natureza esse ar puro, a gente estava ficando sufocado, né? Num contexto, numa vibração. Então, quando a gente volta para a natureza, né? A natureza traz para nós, em diversos tipos de tratamento,
a cura, inclusive, de depressões, né? São relatos que a gente sempre tem visto aí, muitos hospitais usando animais para que os pacientes tenham interação com animais, né? Tem até cavalo em alguns hospitais. Eles escolhem o quarto em que vão entrar, ou o próprio animal, ele entra, a pessoa tem a oportunidade de passar a mão, né? E ele vai embora. Hum, Então, assim, aquela troca mesmo, né? Então, e quando tiveram esses primeiros experimentos com animais nos hospitais, foi nítida a transformação e a melhora desses pacientes, né? Então, para a gente ver a importância que é essa troca e não ficarmos distantes, porque é essencial para nosso equilíbrio, né? Para o equilíbrio das nossas energias, das nossas forças, como você disse. né? A gente troca, né? Faz a vibração. A gente altera nosso padrão vibracional. É isso que faz a diferença olha só, em tudo. E aí, aqui no, voltando ao texto, quando ele fala depois do piedosos e serenos, né, voltar para Deus, uma piedosa e serena, ele fala o que a gente, inclusive, já comentou, né, as aves do céu, ele dá o alimento. É uma lição que ele retoma aqui, o capítulo mais avançado do Evangelho, eu não me recordo exatamente qual o capítulo, mas ele fala exatamente isso, né? Olhai as aves do céu, elas nada produzem, no entanto, Deus não lhes dá, né, o que comer. O que ele ia deixar vós, né? Vós, que são aí, digamos, a suprema criação de Deus, o inteligente, né? Herdeiro da inteligência divina, que é capaz de construir tal, tal, e deixar abandonado. Não existe isso. Mais para baixo, ele reforça, né, essa questão de que não tem nada a ver, né, que tudo bem que o ruído das festas, prazeres mundanos, faz bater o coração e tal, né, vontade de misturar os filhos da terra, todos temos. E só que ele fala, ó, cala-te, filha. Cala-te. É, como se alguém estivesse falando, mas eu tenho vontade de fazer isso, Quero, aquilo, mas não resmungando, quero mas na eu festa. queria. Aí ele fala, cala-te, silencia. Ou seja, não fica murmurando. E essa é a prova de quem vem na pobreza, de ver se vai, né, realmente ficar sem murmurar, ou evitar o murmúrio. Ele fala, olha, se soubesse quantas lágrimas e dores, sem conta, se escondem sob esses vestidos bordados, né, tal, só nas festas lá, tal. Ou seja, aparência, muita coisa é só aparência. E aí ele fala um negócio que é extremamente interessante, que tem no livro dos Espíritos, que é, conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixes com teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro mundo, no caso aqui. Essa parte, assim, uma leitura apressada, pode parecer totalmente esquisita, uma coisa, né? O que é isso? O anjo da guarda vai abandonar o sujeito, deixar ele se lascar sozinho? Que coisa é essa? Se esconder o rosto, lá o anjo, né, escondendo o rosto sobre as asas e tal, e tchau. Vai, fica aí com o teu remorso, sem guia, sem nada. Né? Seria uma coisa meio... Né? Isso aqui é uma figura de linguagem que ele usou. Ali no Livro dos Espíritos, a pergunta 489 e seguintes, vai até 500 alguma coisa. Bastante perguntas sobre isso, até 521, pra você ter ideia. Tem um tópico que é anjos, guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E ele explica para nós como é que é essa dinâmica. Vale a pena dar uma lida ali nas perguntas, que ele vai falar direitinho como é que é essa história. Ele pergunta o que é, né, espírito guardião, o que é isso, anjo guardião, melhor dizendo. Ele fala espírito protetor de ordem elevada. Ah, beleza, mas qual que é a missão desse pessoal? É guiar no bom caminho, ajudar com conselhos, consolar aflições, é uma missão, né? Sustentar coragem nas provas da vida. Tá, mas como é que é isso? Liga-se no seu nascimento. Aí o Kardec vai explorando, né? Vai explorando. Como é que é isso? Tal? Como é que faz?
A missão é obrigatória ou não, voluntária? Muita pergunta interessante que ele faz aqui. E pergunta isso também, né? Se o espírito protetor, na 495, se esse anjo guardião, o espírito protetor, abandona algumas vezes seu protegido, quando este, protegido, é rebelde aos seus conselhos, ao conselho do anjo guardião. É a pergunta expressa, isso aqui. A resposta é bem grande, mas eu não vou ler ela toda, não. É de São Luís e Santo Agostinho, só, né? Os dois respondem. Dê só a primeira parte, ele fala assim: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não abandona completamente. Se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. O que é isso aqui? É como se nós, vamos pensar, trazer para o nosso plano. A gente tem um amigo, amiga, conhecido, parente. E a gente está vendo o que está acontecendo, o caminho que está indo, e a gente fala, olha só, Vai por aí. não vai dar bom, não. Não vai dar ruim. Vamos Igual o conversar. pessoal fala, né? Não vai dar certo. Tô te falando, é melhor, talvez seja melhor fazer diferente. Não, eu vou e acabou. Eu que sei, eu que vou. Não, peraí. Então, mas pensa bem. Tal e cuida. E veja bem, esse caminho aqui pode não ser o melhor. Aqui, ó. Tem esse outro aqui, quem sabe, esse outro aqui. O que você acha? Não, mas eu quero outro e tal. Você fala, tá bom. Ok. Então vai. Vai fazer o quê? Vai amarrar o sujeito? Nós dois falando igual. Amarra ele, coloca um chip na cabeça dele, controla como se fosse um robô, não existe. Não existe, né? O sujeito faz o que quer. Aí é a mesma coisa, o anjo guardião. Ele está lá. Ele está lá. Igual a gente, por exemplo, que tem esse amigo conhecido, a gente não vai abandonar o sujeito. É óbvio, ele vai se afastar porque o caminho muda, né? A coisa vai mudar. Tudo bem. Até a vibração, né? A pessoa muda a vibração, muda. A gente começa a não achar mais nem assunto para conversar. A gente começa a fica como se fossem dois estranhos, né? Duas pessoas estranhas. É afinidade. Aí, sintonia. É uma sintonia distinta, se afasta mesmo. Mas, se ele precisar uma hora, certeza. A gente gosta da pessoa, a gente vai ajudar. Claro. A gente vai ajudar. Então é a mesma coisa, só que num plano maior, um plano assim de maior responsabilidade, né? O espírito guardião, o anjo guardião vai velar por nós a vida toda, ele tem essa missão a vida toda, desde que a gente nasce, tá ali com a gente. Então isso é importantíssimo. E vai, as outras perguntas. Eu não vou alongar porque o tempo também já era, já foi. E nós nem começamos a comentar das outras partes. Bom. Não, mas o contexto é esse, né? A lição é muito grande. Se for ponto a ponto também, até 10h30 vira assim. Eu acho interessante essa parte que ele fala mais à frente aqui, para que a gente fez cada um Deus, né, de acordo com as nossas paixões, de acordo com as nossas mazelas, né? Por quê? Porque fica legal, né? Se eu tenho um desvio de comportamento, né, dentro das leis de Deus, no sentido de vaidade, aí eu falo que ele é vaidoso, que dá tudo certo. Porque aí eu coloco ele como se fosse igual a mim, né? E aí eu vou justificar as minhas falhas dizendo que Deus também, né, tem essas falhas, né? Que aqui ele até trouxe a questão de Deus terrível e sanguinário. Por que será, né? Porque a gente estava trazendo Deus para a nossa realidade naquela época ali de Moisés, né? Que ele fala de Moisés. Mas por quê? A gente trazia essa coisa de ser terrível, de ser sempre furioso, né? Sanguinário. Então, a gente foi desenhando ao bel prazer e de acordo com o que a gente tinha de capacidade também de entendimento, né? Devido às nossas mazelas, a gente foi desenhando esse Deus, né?
mais próximo de nós. Mas não, Deus é estável, né? Quem varia somos nós. Não sei se é Nietzsche, não sei se é a frase de Nietzsche. Ele fala assim que o homem, na sua arrogância, criou Deus à sua imagem e semelhança. É, Ao contrário. mas é isso. O contexto é esse, né? Não é o contrário. A gente criou Deus à nossa imagem e semelhança, com nossos defeitos e tal. Quando a gente não entende uma coisa, a gente tenta aproximar, né? Então a gente projeta a coisa parecido com a gente mesmo. E aí, mais ao final do texto, ele vem com uma cobrança muito importante, né? Que ele fala, sede verdadeiros cristãos, porque para com essa de querer disfarçar uma coisa aqui, fazer uma outra coisa ali, ostentando, para com isso, para de dar birra, para de reclamar, para de se revoltar, né? Entende, seja cristão verdadeiramente e entende que Deus é bondade sempre, independente do que nós estamos vivendo. Se a gente acha que está doendo, gente, é porque ele já está sendo bondoso, porque poderia ser muito pior. É porque ele já tirou de tudo quanto é lado, né, créditos, nos dando créditos, para que a gente pudesse ter forças para vivenciar aquilo, por mais dolorido que seja a situação, ele já está sendo bondoso conosco, principalmente nos dando a oportunidade de a gente aprender mais sobre aquele ponto que ele está tocando, né? Porque se a gente tem como objetivo ser perfeitos um dia, né? A gente vai precisar aprender tudo. E se a gente não tiver as provas, como é que a gente vai aprender? Então, assim, a bondade dele já é de trazer as provas para a nossa vida. É de perceber se a gente já está apto, né? Se ele já deu a lição. E agora vamos ver se você já passou, né? Se você vai passar de ano, se você vai subir um degrau de evolução na sua jornada, né? Enquanto Espírito Eterno. Então, assim, para com isso. Para de duvidar de Deus, da bondade de Deus, né? Acho que isso, essa cobrança que ele faz ficou muito interessante. Também a forma que ele colocou. Sim. Muito bem. Agora, só para a gente finalizar, gostaria de dar um recado para o pessoal sobre as lives em si. A gente encerra. Tem mais algum comentário sobre o texto? Para a gente poder dar o recado pessoal? Ótimo. De minha parte também, já encerro. A gente avança aqui, mas só uns minutinhos de paciência aí que a gente pede para poder dar essa informação, que ela é importante, sobre as lives. A gente vai passar a fazer na terça-feira apenas as lives, né? A gente até então a dinâmica era terças e quintas-feiras, sempre, toda semana. Desde maio do ano passado, mais ou menos abril, né? Por aí. Março. Foi em março. Se brincar, é isso. Se brincar até final de março, ali antes. A gente começou em março mesmo. Em março, beleza. Terças e quintas. Como é que era o negócio? A ideia. Não tinha nada para fazer na época. Casas todas fechadas, né? Ninguém podia ir lá tomar passe, ninguém podia, né? Tal. Então ficou tudo na base do à distância. Tudo. Então a ideia foi, vamos fazer alguma coisa que a gente não pode ir mesmo sempre, não pode reunir o pessoal. Pelo menos a gente se reúne aí, cada um na sua casa, né? Mas em unidade de pensamento a gente vai se une para poder trocar ideias sobre o evangelho e tal. No entanto, as coisas foram avançando, já tem mais de ano, né? As atividades foram voltando, as agendas foram sendo preenchidas, tanto, né, de nós aqui quanto de vocês, tenho certeza. Então, de modo que a gente fez uma reunião, trocou ideias sobre isso, falou, não, de fato está no momento de a gente concentrar na terça-feira, que é o momento, um dia que geralmente tem mais participantes online, né? E centrar nossos esforços aqui, na terça-feira. Isso, claro, levando em conta o que eu disse sobre a agenda até do pessoal que vai fazer as traduções, né? Algumas pessoas nem estão podendo mais, né, sair e tal. Como vocês devem ter percebido já. Algumas ausências aí. Enfim, fica esse recado de agora em diante, a partir de hoje, né, mesmo, a gente vai fazer as lives nas terças-feiras. Mesmo formato, né, por enquanto,
né? Já Ano mandei. que vem, viu, gente? E aí a gente vai informar aqui no Instagram, né, o nosso retorno, Vai que a gente falando. vai entrar em recesso agora. É com muita dor Isso. no coração, porque esse trabalho das lives é um trabalho muito gostoso e que a gente aprende muito, muito, muito todos os dias estar aqui estudando para conversar, né, aqui com vocês. A gente aprende muito, muito, é muito bom estar aqui. É muito legal. Então a gente faz esse recesso, além da informação sobre o dia, mantém a hora e tal, né? Mas aí concentra na terça-feira. A outra é justamente isso, o recesso. A gente entra de recesso agora, volta no dia 11, salvo engano, mas a gente vai falando, eu não me lembro se é dia 11. Realmente. É isso mesmo, dia 11 de janeiro, terça-feira, a gente retorna com as lives e vai, né, claro, mandar os avisos aí no Instagram, como a gente sempre faz. Então, era sobre isso o recado. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal. Que Jesus, que Oxalá nos abençoe, trazendo às nossas famílias a paz, a saúde que nós tanto necessitamos e clamamos, né, durante todo esse processo que a gente viveu até aqui, de pandemia, de dificuldades, né? Sabemos que tem muitas famílias que tiveram maiores dificuldades, então vamos pedir, né, ao Mestre, ao Cristo, que estejam com todos em seus lares, abençoando, trazendo mais tranquilidade, mais serenidade para enfrentar essas provas. E que a gente também comece um ano diferente, com novas esperanças, novos projetos nas nossas vidas, né? Que todos nós tenhamos aí esse momento festivo, mas com essas reflexões e não esquecendo do real motivo dessa comemoração, né, que é o Cristo realmente na nossa vida, na nossa consciência, no nosso coração e nos nossos lares. Muito bem. Então, desejar de minha parte também um bom final de ano para todos. Agradecer pela companhia durante todo esse tempo, né, de 2021, fazendo aí um retrospecto desse ano, né, pela paciência, pela participação, pelo envolvimento, né, que é importante. Essas lições são importantes para todos, né? Todos, nós também, é lógico. A gente prepara aqui, mas a gente está no mesmo, né, barco. Claro que é importante para nós, é para todo mundo, para muitos e para todos. Então, um bom Natal, feliz ano novo, projetos, né, projetos aí a realizar, objetivos, metas para serem cumpridas, que a gente consiga cumprir essas nossas metas, né, com bastante energia, bastante coragem, sempre com o auxílio da espiritualidade, dos nossos amigos, né, nossos guias. E vamos que vamos, né? Entrar 2022 aí de maneira com cabeça erguida, com coragem para enfrentar o que vier. Sim. E dispostos para cumprir aquilo que a gente se propôs. E, se possível, ajustando isso ao nosso propósito de vida. Aí a gente tem que ligar as anteninhas para ajustar isso. É assim? Fazer Então, tá aquelas certo. metas, né, que eu sempre brinco, fazer as metas de quantas pessoas nós vamos ajudar, quantas famílias nós vamos poder oferecer uma cesta básica, uma meta também de evolução, de quantos livros eu vou ler no ano que vem, incluir esse tipo de metas e de reflexões, que é muito importante para nós, né? Com certeza. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu. Está vendo aqui as Obrigada, mensagens. Dora. Feliz. Isso, feliz Obrigada, 2022. Lu. Gratidão por trabalho, empenho. Ah, nós desenvolvemos, todos. Você está no meio já. Então, valeu, gente. Aquele abraço. Feliz Natal, feliz 2022 para todos. Vamos juntos nessa. Valeu. Beijo, Di. Valeu, Sam. Aquele abraço. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.